Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e hoje nós falaremos sobre multiplicação de números racionais positivos na forma fracionária. Acompanha comigo no slide. Então, hoje nossa aula é sobre multiplicação de frações. A multiplicação de frações, ela pode ser, à primeira vista, algo que consideramos desafiador, por se tratar de uma multiplicação de números que estão sendo divididos. Porém, seu cálculo é simples e bastante rápido, ao contrário do que se imagina, pois a sua resolução não leva em conta o quociente da fração. Então vejamos como vai acontecer. As frações no conjunto dos racionais. As frações, elas fazem parte do conjunto de números racionais. Esse conjunto, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Então, temos aí a representação desse conjunto na sua forma algébrica, representado pela letrinha maiúscula Q, onde aparece aí um A sobre B, né, dentro das chaves, A sobre B. Observe aí que o A aparece como numerador da nossa fração e o B como denominador. Essa barrinha aí ao lado indica tal que A e B são números pertencentes ao conjunto dos inteiros, com B diferente de zero. Muito bem. Observe que o B é o denominador da nossa fração. Ele não pode ser igual a zero, né? Já que não existe aí divisão por zero. Muito bem. O conjunto dos números racionais possui operações muito bem definidas, ou seja, ao utilizar dois números desse conjunto em qualquer uma das operações fundamentais, inclusive a multiplicação, o resultado também será um número racional. E como se faz multiplicação com frações? A multiplicação de frações ela é realizada multiplicando o numerador da primeira fração com o numerador da segunda fração e, em seguida, multiplicando o denominador da primeira fração com o denominador da segunda fração. A operação continua sucessivamente em casos em que a multiplicação envolve mais de duas frações. Então, observe o quadrinho aí em azul. Seja A, B, C e D números inteiros, com B diferente de zero e D diferente de zero, já que são os denominadores das nossas frações. Então, é válido que observe aí que nós faremos A vezes C, que são os dois números aí que são numeradores, ou seja, os números que estão em cima aí do traço da fração, e faremos B vezes D, que são os denominadores, ou seja, os números que aparecem abaixo do traço da fração. Muito bem. Então vamos ver alguns exemplos. Observe a fração 2/3. Multiplicaremos ela pela fração 5/15. Então, como faremos a multiplicação? Primeiramente, multiplicaremos os dois numeradores, 2 vezes 5, e depois multiplicaremos os dois denominadores, 3 vezes 15. Fazendo 2 vezes 5, temos o resultado igual a 10, e 3 vezes 15, temos 45. Observe que essa fração, ela é uma fração que ainda admite simplificação. Então, dividiremos o numerador e o denominador por um mesmo número, e neste caso, o número 5. Então, dividindo 10 para 5, teremos 2, e 45 dividido para 5, teremos 9. Então, 2/9 é a nossa fração irredutível. Vejamos mais um exemplo. Observe a fração 1/4, que será multiplicada pela fração 8/9. O processo de multiplicação acontece multiplicando primeiramente os numeradores, 1 vezes 8, e em seguida os denominadores, 4 vezes 9. E 1 vezes 8 é igual a 8, e 4 vezes 9, 36. Essa fração ainda admite simplificação, então dividiremos o numerador e o denominador por 4, que é um divisor comum dos dois números. 8 dividido para 4 é igual a 2, e 36 dividido para 4 é igual a 9. Muito bem, chegamos então na nossa fração irredutível, que por acaso tem o mesmo resultado do exemplo anterior. A multiplicação é a operação mais simples que pode ser aplicada às frações. Viram como é fácil? Mas por que multiplicamos frações? A multiplicação envolvendo fração é um assunto interessante,
pois estamos efetuando duas operações ao mesmo tempo. Afinal, a fração representa uma divisão, correto? A multiplicação de frações surgiu diante da necessidade de se dividir um mesmo objeto mais de uma vez. Para que fique mais fácil de entender, nós vamos pensar sobre um determinado acontecimento. Vamos lá? Então, observe uma situação-problema. Pedro ganhou uma barra de chocolate de sua mãe. Entretanto, a mãe de Pedro falou que ele deveria dividir com a sua irmã mais nova. Então, Pedro decidiu comer 1/3, sobrando assim 2/3 do chocolate. Com isso, Pedro dividiu estes 2/3 novamente em 3 partes e deu uma delas, ou seja, 1/3, para sua irmã. Mas sua irmã reclamou, falando que ele estava sendo injusto. Por que será que ela teve essa atitude, hein? Para entender o que aconteceu nesse problema, nós precisaremos fazer representações de cada divisão que foi feita. Então vamos ver aí a representação dessa situação. Observe aí a barra de chocolate do Pedro inteira, que foi dividida aí em 3 partes iguais, na figura ao lado, né? Aí observe aí que a parte que Pedro comeu foi a parte que aparece em branco na última figura aí, né? Então, Pedro comeu 1/3 e a parte que sobrou foi 2/3. Muito bem. Ainda representando essa situação, agora o Pedro divide novamente a barra em 3 partes iguais e dá para sua irmã 2 partes delas. Ou seja, foi feita uma nova divisão do chocolate. Note que agora são 9 partes, já que a gente está incluindo aí a que Pedro também comeu. As 2 partes que Pedro deu para sua irmã, depois de dividir o chocolate, aparecem aí em azul, ó. As 2 partes que Pedro deu para sua irmã, depois que dividiu o chocolate, aparecem em azul mais escuro. Muito bem. Então, concluindo essa situação, note que a fração que representa a quantidade de chocolate que a irmã de Pedro comeu é 2/9, ou seja, bem menor do que a quantidade que Pedro tem para ele. Por isso, ela estava chateada com a atitude do irmão. Mas fazer todos esses gráficos cada vez que formos resolver um probleminha desses é cansativo, não é mesmo? Por isso, precisamos da multiplicação de frações. Quais foram as 2 frações que Pedro utilizou para determinar como iria fracionar o chocolate? Primeiro, foram os 2/3 que sobraram. Depois ele pegou 1/3 desses que sobraram e deu para sua irmã. Então agora nós vamos multiplicar essas 2 frações. Então, multiplicando as frações, nós temos 2/3 vezes 1/3. Observe que primeiramente nós multiplicaremos os 2 numeradores, que são os números que aparecem acima da fração, do traço da fração. Então, multiplicaremos primeiro 2 vezes 1. Em seguida, nós multiplicaremos os 2 denominadores, ou seja, os números que aparecem abaixo do traço da fração. Então, faremos primeiramente 2 vezes 1 e depois 3 vezes 3. Observe que 2 vezes 1 é igual a 2 e 3 vezes 3 é igual a 9. Então, o resultado foi o mesmo obtido em nossa representação gráfica do problema, não foi? Parabéns! Agora você sabe muito bem como multiplicar frações. Então vamos retomar o que vimos hoje. Lembre-se, hoje nós estudamos sobre como multiplicar 2 números racionais na forma fracionária. Vimos ainda que basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, cada vez que nós temos uma multiplicação de frações, nós devemos sempre multiplicar os números que estão acima do traço, colocar o seu resultado, que nós chamamos esses números de numeradores, e multiplicar os números que estão abaixo do traço, que a gente chama esses números de denominadores. Então, observe que ao final dessa multiplicação, você deve observar a fração que você obteve. Se essa fração for uma fração possível de ser simplificada, ou seja, se for uma fração
que possuir um número que seja divisor do numerador e do denominador ao mesmo tempo, você necessita simplificar essa fração, ao ponto de tornar essa fração uma fração irredutível. Então, você deve observar se o numerador dessa fração e o denominador são números que podem ser divisíveis por um número em comum aos dois. Então, você vai observar após essa divisão se a fração obtida já é uma fração irredutível, ou seja, se ainda há possibilidade de você realizar uma nova simplificação. Não havendo essa possibilidade, você pode parar a sua operação ali. Se ainda houver a possibilidade de simplificação, você deve simplificar a fração novamente, e novamente, até o ponto de tornar esse resultado uma fração chamada de irredutível, ou seja, uma fração impossível de ser simplificada novamente. Muito bem. Quando você conseguir essa fração, então você conseguiu concluir a sua operação. Você conseguiu entender direitinho como faz para multiplicar uma fração? Lembrando mais uma vez, nossa última vez retomando, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Então, se você conseguiu memorizar isso, você está pronto para a nossa próxima aula, que será sobre divisão de números racionais na sua forma fracionária. Não deixe de assistir a nossa próxima aula, fique com a gente. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque da Secretaria de Educação e fique conosco nas próximas aulas. Até mais!